Olá, gente querida, graça e paz de Jesus para você e para sua família. Vamos mais uma vez refletir na palavra do nosso Senhor? Desejo que Deus esteja abençoando você e toda a sua família. Quero te convidar para estar compartilhando essa palavra. Se inscreve no nosso canal, liga o sininho para todo dia ser notificado e dá o seu like. E se você se sentir à vontade, comente. Hoje a palavra do dia é: a bondade pode mudar a sua vida. Acompanhe comigo em 1 Samuel capítulo 30, versículos 13 e 14. E assim diz a palavra do Senhor. Então lhes perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Essa história ela nos conta um ato de bondade do rei Davi. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Como é bom a gente refletir na palavra, entender realmente como a bondade fazia parte dos homens de Deus e que deve fazer parte na nossa vida, a bondade. Essa história eu vou te contar rapidamente. Davi e todos os seus homens de guerra estavam fora da sua cidade por 3 dias. Voltaram para casa, o que encontraram? A cidade foi saqueada pelos amalequitas. Então levaram cativos as suas mulheres, seus filhos e seus bens. Então Davi ele fica muito triste. Imagina a situação, perder tudo. Ele mais 600 homens, então decidem ir atrás para resgatar as suas mulheres, suas filhas, seus bens. Por quê? Porque Davi orou ao Senhor e pediu direção para Deus. Senhor, eu vou ou eu não vou atrás deles para recuperar tudo que é nosso? E Deus falou: vai, e você vai recuperar tudo. Só que no caminho das nossas dificuldades, sempre existem provações. E qual foi a provação que passou pelo caminho de Davi nessa história? Então, no meio do caminho, estava ele indo com os seus 600 soldados. 200 ficaram muito fracos, não conseguiram continuar a caminhada. Ele continuou o caminho com 400. E no caminho ele encontrou um homem doente. Então os soldados trouxeram esse homem. E o que Davi fez? Davi foi bondoso com este homem. Esse homem já estava sem comer e sem beber 3 dias porque foi abandonado pelo seu patrão, pelo seu senhor, como diz a palavra. E o que Davi fez? Davi foi bondoso. Davi salvou a vida desse homem, deu água, deu o que comer, curou ele, que ele estava ferido. Então Davi perguntou para ele: quem é você? Daí ele falou que era um egípcio. Imagina, ele era um soldado que tinha ido lá na cidade de Davi, saquear a cidade de Davi. Então Davi pergunta para ele: você pode levar nós lá? Imagina, daí o cara pensou assim: o cara me deu comida, me deu bebida, me curou. Daí ele pergunta para Davi: mas tu me jura que não vai me matar se eu te levar lá e nem vai me entregar para o meu senhor? Então ele leva a turma de Davi. Davi vai até lá, então, onde estão eles, porque imagina, aquela época não tinha carro, não tinha nada. Era aqui, ó, né? No pé 2. Então eles foram bem certinho, conforme aquele moço egípcio deu as coordenadas, e conseguiram trazer todos de volta. Combateram com eles, venceram a guerra, trouxeram as mulheres, os filhos, os despojos, tudo de volta. Mas uma segunda parte interessante é que Davi, quando ele chega naqueles 200 que tinham ficado lá atrás cuidando da bagagem deles, os outros 400 também não quiseram entregar os despojos para eles, só falaram assim: não, vamos entregar só as mulheres deles e os filhos, e eles que vão para casa. Eles ficaram no meio do caminho, estavam cansados. Mais uma vez Davi usa da sua bondade. Não é à toa que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele era um homem bondoso. Então o que acontece? Davi fala: não,
todos têm direitos iguais. Todos, os 600 homens, os 200 que desistiram não, que ficaram muito fracos no meio do caminho, e os 400 que foram até o final e guerrearam com Davi. Essa história ela nos traz uma reflexão muito boa na nossa vida. Quantas vezes nós temos provações no meio do caminho para alcançar um objetivo, para alcançar um sonho, para alcançar alguma cura, alguma libertação, algo que nos traz paz, felicidade, projetos realizados. E no meio do caminho somos provados e o que a gente faz? A gente não age com bondade, assim como Davi agiu. Essa é a palavra que eu tenho para nós hoje. Que nós consigamos vir a agir com bondade na nossa vida. Prestar atenção em quem está no meio do caminho, para podermos ajudar. É a palavra que eu tenho para ti e para toda a sua família. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e de infinita bondade, Pai. Vemos a ti hoje, Pai, pedir coragem, Pai, pedir ânimo, Pai, pedir graça do Senhor, Pai, para que a gente tenha uma vida, Pai, onde a gente consiga realmente, Pai, viver os frutos do Espírito Santo, como o Senhor diz lá em Gálatas 5:22. Que a gente viva com essa bondade no nosso coração, Pai. Que a gente consiga viver isso, Pai, mesmo entre meio às nossas provações, Pai. Que a gente assim mesmo consiga continuar sendo pessoas boas, Pai. Ajudando os outros, Pai. É o que eu venho te pedir hoje, Senhor. Em teu nome, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Como é bom, né? A gente ser uma pessoa bondosa. E a bondade, ela pode mudar a nossa vida. Fica com Deus, você e toda a sua família. Tchau, tchau.